Dizem que o futuro a Deus pertence. Pode ser, mas somos nós que o construímos. E é hoje que plantamos as sementes do que vamos colher daqui a 20, 30 anos. Portanto, é preciso planejar e preparar com dedicação um espaço onde se possa viver com civilidade, trabalhar com segurança e educar com amor e alegria. A cidade é esse lugar. É nela que se concentram as populações e se estabelecem as relações sociais, culturais, políticas e ambientais entre as pessoas. Como será a cidade do futuro? Quais as tendências para o aproveitamento sustentável do espaço urbano? Que estilo de vida vamos levar? São as questões de hoje em Pensares. Participam da conversa Pedro Paulo Cunca Bocaiúva. Ele é doutor em Planejamento Urbano e Regional e professor da UFRJ. Desenvolve estudos e pesquisas sobre a nova centralidade social da periferia e o direito à cidade. Maria Alice Rezende de Carvalho. É doutora em Sociologia e professora da PUC-Rio. Pesquisadora do CNPq em estudos sobre a democratização da cidade. E Mauro Osório. Ele é doutor em Planejamento Urbano e Regional e professor da UFRJ. É presidente do Instituto Pereira Passos. O programa Pensares começa agora. Eu sou Leila Riches. Esse é o programa Pensares e o nosso assunto hoje é futuro. E para começar, eu gostaria de saber de cada um de vocês como vê a relação entre o futuro e as cidades. Cunca, vamos começar com você. Os desafios do futuro são ligados ao fato de que nós vivemos num planeta urbano, essa é a grande novidade do século XXI, e a expansão e a importância das megacidades e a dinâmica das formas culturais, da violência, dos conflitos ou das soluções está ligado a lidar com a desmedida, com o excesso. Quer dizer, ao contrário, por exemplo, de outros períodos da civilização em que o tema era escassez. Quer dizer que seria muito bom a gente voltar a assistir às tragédias gregas, né, para aprender a medida. Porque a desmedida, eu lembro, olha, a desmedida que dá aquele desvio, a desmedida, né, que traz ética, a tragédia. É o tema da ética. Maria Alice Rezende de Carvalho. Então, esse tema, essa questão demográfica é um pouco, enfim, ela é pouco discutida, mas eu acho que ela tem muita importância, né? Nós somos 7 bilhões de pessoas nesse planeta, né? E pelo menos 60% dessa população se encontra no ambiente urbano. Agora, as cidades que estão crescendo e que crescem mais são as cidades do Sudeste Asiático, né, e da África, né, que são continentes pobres, né, e que, evidentemente, trazem para a dinâmica urbana muitas questões, né? Nós vamos ter, provavelmente, cidades com 30 milhões de habitantes nesses contextos de maior pobreza, né? O que torna toda a administração, a distribuição de serviços, a ideia de coexistência, né, muito difícil. Difícil a coexistência da riqueza com a pobreza, né? Que a gente já vê assim, dos dois extremos, que a gente já Agora, vivenciou. por outro lado, Leila, eu acho que tem acontecendo um fenômeno também interessante, que é a diversidade, a diversificação, né? Populações que, enfim, trazem, né, projetos culturais, dinâmicas de sociabilidade que são distintas das que nós conhecemos no padrão europeu, né? Então, eu acho que isso também tem um elemento de oxigenação do mundo urbano, de vitalidade, né? de novidade para as cidades. Mauro. Só pegando o gancho, a Maria Alice falou, né? E o Cunca, na verdade, tem uma frase que eu gosto muito, que dizem que cidades ou metrópoles integradas são mais inovadoras e mais desiguais, quanto mais desiguais, mais violentas. Eu tenho procurado muito dedicar a olhar o Rio de Janeiro, olhar as especificidades da região. Aqui no Rio a gente tem uma tradição enorme de pensar nacional, internacional. Eu acho que tem pouco pensar regional, né? Tem trabalhos, enfim, o próprio Cunca, Maria Alice, mas a nossa tradição é mais pensar Brasil e mundo. E olhando, então, quer dizer, a nossa metrópole, a gente tem desafios particularmente graves, inclusive que tem a ver com a questão ambiental. Se a gente olhar a nossa região metropolitana, a periferia, ela cresceu absurdamente entre os anos 40 e 60, Caxias a população cresceu 700%,
Então, sem nenhuma política pública, porque as pessoas vinham trabalhar na cidade maravilhosa, na capital da República, mas passaram, a partir dos anos 40, a morar na periferia metropolitana, geravam riqueza, geravam imposto na cidade do Rio de Janeiro e geravam a necessidade de infraestrutura na periferia metropolitana que absolutamente não foi atendida. E aí também as cidades dormitórios têm um perfil diferente, né? Tem um perfil diferente e, ao mesmo tempo, estão integradas. É. Então, a cidade do Rio de Janeiro não tem como escapar, né, de assumir uma liderança na resolução dessas questões, porque é uma única cidade metropolitana. Entendi. Agora, nas questões interpessoais, né, da relação entre as pessoas nas cidades, vocês acham que as pessoas estão ficando cada vez mais e serão mais individualistas no futuro? Talvez, vou dar 3 indicativos. Primeiro, o automóvel vai ter que ser superado. E isso tem um significado de enormes possibilidades estratégicas do ponto de vista de novos conceitos de mobilidade e uso do espaço. Segundo, isso nós vamos falar, mas isso mas aí digo, que relação... tema, isso tem a ver com o cotidiano, porque a cidade está muito organizada. O individualismo está correlacionado com o modo como se usa o espaço, como se pratica o espaço. Que você ia dizer que aí a gente vai encontrar mais pessoas, as pessoas vão se encontrar mais. Não. É a ideia de o seguinte, existe um conceito, por exemplo, de uma arquitetura de escala humana, por exemplo. Então tem todo um debate. Como é que você reocupa a rua com as pessoas? Isso acontece no mundo inteiro. Em todo lugar, a cidade está reabrindo o espaço pietonal, o espaço pedestre, etc. Por exemplo, isso é um elemento que reconstrói espaço público cotidiano, mas também pode ser reconstrução de espaço comercial e privatização do espaço. Mas, em geral, isso é uma ideia, como é a escala humana de usar a cidade. O segundo é criar espaços públicos que sejam de uso comum, quer dizer, isso também é induzido pela política urbana. E o terceiro são os elementos praticados pelos indivíduos. Isso também depende de arquiteturas. E as arquiteturas são diferentes. Uma arquitetura de blocos, uma arquitetura de distâncias não promove proximidade. Então, uma arquitetura de bairros, uma arquitetura da favela, uma arquitetura de vizinhança aproxima. Claro que essa aproximação traz outras contradições. Então, nesse sentido, a boa cidade tem proximidade e escala humana, é aquela que eu posso andar. Eu acho que o Cunca foi muito feliz na expressão de uma cidade que aproxima e, portanto, promove interações comunitárias. Eu acho que isso pode ampliar, inclusive, o que o Robert Putnam chama, por exemplo, de capital social, quer dizer, a maior proximidade de emprego, moradia, né? E que gera também melhorias do ponto de vista ambiental. Aí eu acho também que talvez a cidade do Rio de Janeiro ela tenha uma tradição que pode estar facilitando essa direção, né? Que é nosso gosto por convivência em espaço público, de receber. Na Olimpíada, da Copa do Mundo, isso ficou muito clara, né? Um dado muito curioso, o Rio de Janeiro é a capital no país que tem proporcionalmente mais empregos em bares e restaurantes. Então a gente adora a rua, a esquina, né? Por outro lado, a questão da segurança acaba levando para dentro de shopping, contraditoriamente, né? E contra a alma de uma cidade. Mas eu acho que o Rio de Janeiro, principalmente, nossa história leva muito a esse espaço de convivência. Embora cada vez as pessoas moram mais sozinhas, né? O número de várias famílias, né? Uma mesma pessoa mudou, que podem né? ter. Mudou, né? Os arranjos familiares mudaram. Muito bem. Nós vamos agora para um brevíssimo intervalo e voltamos em seguida para continuar a conversa sobre o futuro nas cidades. Até já. Voltamos com o programa Pensares. Nosso assunto hoje é o futuro e o que deve ser feito para nos proporcionar uma qualidade de vida melhor nos anos vindouros. Nossos convidados são o urbanista Cunca Bocaiúva, a socióloga Maria Alice Rezende de Carvalho e o economista Mauro Osório. E a questão da sustentabilidade é uma das mais importantes e urgentes no planejamento do futuro. Que opções nós temos para enfrentar e resolver, por exemplo, o problema do lixo urbano? Olha, eu acho que nós temos 3 coisas. Quer dizer, o tipo de resíduo principal da cidade, o resíduo sólido, em grande parte, é ligado a sucata, material de construção, é a própria construção da cidade.
Então, isso está ligado ao modelo produtivo e ao modelo construtivo. Quer dizer, isso tem a ver com as dinâmicas de fabricação. Segundo, nós temos os outros resíduos, quer dizer, que são resíduos do consumo cotidiano, né, que são ligados aos plásticos, aos insumos dos mercados, etc., que são práticas que, digamos, têm a ver com a interação com as pessoas. E os dois outros elementos são um ligado ao saneamento, que é o mais estratégico e imediato, quer dizer, ligado, portanto, ao conjunto do saneamento ambiental, o esgotamento, as águas, quer dizer, ou seja, você maneja o tripé recursos hídricos, esgotamento, padrões de consumo, etc. E isso tudo está ligado a uma possibilidade de gestão desses elementos. E outra coisa é a emissão de gases, a cidade emite gases. Então, quer dizer, esses 4 elementos exigem políticas integradas e você tem que estabelecer prioridades. Quer dizer, do ponto de vista de uma prioridade central, ao meu ver, é na matriz do saneamento. É a partir dela, a defesa dos recursos hídricos, a ideia da cidade sem água, imagine. Imagine, nós não temos água, nós temos um drama centrado na água. E talvez ela seja a matriz educativa, a matriz produtiva e a matriz de qualidade de vida central, como o ar. Quer dizer, nós temos que partir não do problema puro do resíduo, mas de relacionar o resíduo com a produção do elemento estratégico da vida. Então, se eu não penso assim nos rios limpos na cidade, se eu não penso nas águas de qualidade, na captação da água de chuva, eu não penso no modelo construtivo. Então, acho que tem que inverter a lógica como se pensa a razão ambiental com a prioridade. Isso, a matriz sanitária, quer dizer, lidar com a dengue é lidar com isso. Lidar, quer dizer, ou seja, e mesmo a doença, quer dizer, aí diz, não, porque o imediatismo, o saneamento é muito caro, o elemento imediato. Mas se você produz... E hoje nós vivemos com uma situação que a água se torna problema e não solução. Então, nós temos a falta e o excesso combinados nas piores performances. Quer dizer, eu acho que desconstruir esse elemento. Tudo. Então, elemento construtivo, elemento de consumo, formas e as formas também de poluição atmosférica em geral, quer dizer, tudo isso exige um tipo de referencial que começa agora. Então, diminui a quantidade de carros que circulam, modifica a forma de construção, trabalha com saneamento estratégico e, de alguma maneira, vê o problema da produção do resíduo doméstico e do seu tratamento e seu modo de aproveitamento econômico, digamos assim. O Conco colocou a questão do saneamento, isso é fundamental. Quer dizer, voltando de novo, quer dizer, para o nosso Rio de Janeiro, né, a nossa periferia metropolitana não tem tratamento de esgoto, cai tudo na Baía de Guanabara ou na Baía de Sepetiba. Então, se em todo o Brasil a questão do saneamento é uma coisa que avançou, quer dizer, muito pouco, né, isso é mais grave na nossa região metropolitana. O Conca falava da água, né? Vocês veem a situação da periferia metropolitana, 40% das escolas públicas em Caxias não tem cano d'água. Quer dizer, não é que não tenha água, não tem cano. Né? Eu sempre fui um radical defensor da fusão, né, entre a antiga Guanabara e o antigo Estado do Rio, que devia ter ocorrido em 1960, e a obra do Guandu, exatamente porque tinham 2 unidades federativas, pegou a água da periferia metropolitana e só atendeu a cidade do Rio de Janeiro através da obra do Guandu. Então, quer dizer, na periferia metropolitana ainda falta água e falta esgoto. Agora, voltando à mobilidade urbana, promover um transporte rápido, seguro, barato para a população, ou trazer a população para viver mais próxima aos empregos, que a gente estava falando dessas cidades, né, que são integradas, por onde passa? Eu acho que tem 2 coisas aí que a gente deve considerar, né? O primeiro é que, tal como na questão ambiental, né, a discussão da região metropolitana é crucial. Né? E a segunda questão é que o desenho da cidade também tem que ser revisto. Ou seja, nós libertamos, de alguma forma, em algum momento atrás, o Rio de Janeiro dos trilhos. Né? Então, enquanto nós tivemos trilhos, nós tivemos uma política de urbanização que condensou o espaço em torno daquele aparato. Né? Quando os trilhos deixaram de ser relevantes, foi exatamente o momento em que a cidade começou a se estender. E se estender indefinidamente, e constituir vazios, porque o ônibus ou o carro pode percorrer espaços, né, muito mais longos. Né? Ele não exige um investimento na organização dos trilhos e
enfim, de todo o sistema ferroviário, né? Isso criou uma cidade tal como nós temos agora. Então, por onde passaria aí, para a gente resumir o seu pensamento? Eu acho que passaria por uma retomada dos trilhos, né? Eu acho que a retomada do sistema ferroviário na forma de um metrô de superfície, quer dizer, é muito mais barato você transformar esse sistema... Seguindo essa linha da Central. Seguindo a Zona Norte, Zona que é o Norte lugar onde... Né? É o lugar onde está a maior concentração populacional. A qualificação da cidade está na centralidade de duas coisas. O resgate da dinâmica do eixo suburbano, que é a matriz que vem que é a da Zona matriz Norte. produtiva e industrial, que é uma área, é a área da grande recuperação e renovação do tecido urbano, junto com a urbanização e a produção da favela como cidade e bairro, que é a grande solução. A favela não é só problema, é uma extraordinária solução urbanística. Ela é um elemento fundamental a partir do qual pode-se pensar um tipo de arquitetura, inclusive, de complementação, de relação entre Rio de Janeiro, você não tem como e verticalidade. Quer dizer, a cidade esses sem são ela. elementos fundamentais. Para pensar essa integração. Claro. Nós vamos continuar isso no próximo bloco. Nós vamos para um intervalo rapidinho. E na volta, além de continuarmos essa conversa, as considerações finais dos nossos convidados. Até já. Voltamos com o programa Pensares. Nosso assunto hoje é o futuro e o futuro nas cidades. E nossos convidados são o urbanista Cunca Bocaiúva, a socióloga Maria Alice Rezende de Carvalho e o economista Mauro Osório. E nós estávamos falando num papo animado sobre a integração, né, do asfalto com a favela. É isso? E também estava falando da questão do emprego e moradia, né? É. A questão da proximidade, de uma cidade mais espalhada ou mais densa, né? E hoje os urbanistas, né, muitos deles que defendem o adensamento de cidade, não ficar espalhando a cidade, até pela questão ambiental. E na cidade nós temos 5 áreas de planejamento. A área de planejamento 1, que é central e portuária, é onde está o emprego, 35% do emprego formal da cidade. A área de planejamento 2, que é o circuito de classe média, Zona Sul, Grande Tijuca. A área de planejamento 3, que é a nossa zona suburbana, onde já tem 40% da população morando, onde tem 20% do emprego formal, e que pode adensar mais ainda, porque, na verdade, são basicamente casas, ainda pode até adensar mais. A área de planejamento 4, que é Barra de Jacarepaguá, onde se deu grande expansão a partir da proposta modernista do Costa, e a área de planejamento 5. E aí é curioso, porque na área de planejamento 1 está o emprego, 35%, quase não tem moradia, só 5%, e na área de planejamento 5, que é o que a gente pode chamar de zona oeste mais pobre, com menos renda, né, que é Bangu, Santa Cruz, Campo Grande, Realengo, Guaratiba, e lá tem 27% das pessoas morando e só tem 7% do emprego formal. Então, a gente Como é que você resolve isso? Qual é a então, a gente tendência precisa que você acha ter uma pro indução urbana para levar a moradia para o centro, até o Instituto Pereira Passos está fazendo um trabalho de Moradia pro pesquisa centro. sobre moradia para o centro, inclusive popular, e levar mais emprego para a área de planejamento 5, que é possível ter uma política de um planejamento que induza nessa direção. Com que tipo? Com indústria? Com indústria, com serviço. Com Por indústria. exemplo, nós temos um terminal de contêiner em Itaguaí e as indústrias adoram se instalar em retroárea de porto. 35% do PIB da Bélgica está no entorno do porto de Antuérpia, então acho que não tem muito sentido você continuar estimulando a expansão. Tem que pegar esses exemplos, né? Não tem muito Agora... sentido você procurar estimular mais expansão do Porto do Rio. Quer dizer, tem uma proposta, por exemplo, de Bom Sucesso, é um grande galpão de contêiner que me parece muito razoável. Então, acho que o estado do Rio de Janeiro é um estado litorâneo, deveria, do ponto de vista portuário, a expansão está muito mais em Itaguaí Então, ela e São João da Barra, que tem um novo os porto lá. empregos para perto das moradias. Isso, né? e as moradias para perto do emprego. Esse estresse, né, para o meio ambiente, que é de deslocamento, combustível e tal. Eu acho que essa questão portuária, outra merecia uma boa discussão, o que é a cidade portuária, no sentido que aí eu acho que o Porto do Rio é estratégico no sentido da cidade portuária. Ele está falando do ponto de vista das possibilidades de retroárea e outros elementos logísticos que aí podem se estender para outras regiões, mas acho que o conceito de cidade produtiva é chave. Não é? Quer dizer, a cidade, o território, a fábrica hoje não é mais a fábrica, é a cidade.
Quer dizer, nós vivemos uma etapa em que a própria cidade, a produção dos serviços, a economia produtiva, a articulação, é assim como o porto não é o porto, é a cidade portuária. Mas eu acho que o que a gente tem que observar no Rio de Janeiro é o seguinte: o que pode gerar mais trabalho, o que gera mais soluções, o que enfrenta mais a crise, o que valoriza mais as condições de cidadania? Primeiro é a combinação entre três coisas, eu acho. A arquitetura de novo tipo voltada para a valorização do território construído, a favela é um território construído. Segundo, a voz das populações no sentido das suas prioridades e no sentido de coisas, por exemplo, coisas que não têm tanto custo. Por exemplo, o metrô da Estação da Rocinha tem que abrir o dia inteiro. Ele tem que abrir no mesmo horário que abrem todos os outros, tem que funcionar o fim de semana, não funciona. Então a gente tem coisas, elementos que são elementos que podem mudar a qualidade de vida também muito simples, e tem a ver com a voz, onde põe o ponto que sugestões de equipamentos, participação da população na definição das prioridades urbanas, teleférico ou você conseguir fazer a solução tipo Toledo fez, que a gente faz o plano inclinado. O plano inclinado produz efeitos de transporte de outro tipo, baixo custo, etc. Bom, e o terceiro elemento fundamental, ao meu ver, é a própria concepção que se tem de pensar o bairro, de pensar a policentralidade, quer dizer, ou seja, eu tenho que pensar a distribuição dos equipamentos, quer dizer, que hospital atende ao quê, como se articula os sistemas de saúde, como se articula os sistemas de acesso à escola, etc. E, nesse sentido, esse referencial é fundamental para pensar, e, nesse sentido, eu tenho que pensar a partir de uma matriz que pensa certas zonas e escalas de densidade populacional, certas bacias de vida, certos espaços. Então, hoje, esse é um caminho que poderia, de alguma maneira, pensar a dinâmica das necessidades, a dinâmica das soluções e essa vantagem comparativa brasileira. O Brasil tem a principal potencial de arquitetura e urbanismo voltado para a experiência de uma solução global do problema urbano nas megacidades, que é pensar a arquitetura a partir da cidade, a favela como um bairro. Eu diria duas coisas, Leila. Eu acho assim que, do ponto de vista do que nós estamos vivendo hoje, a reforma da região portuária, tal como nós vimos, né, ela criou um espaço imenso, né, que será um desperdício se nós não concebermos para ali uma política, né, de habitação que seja compatível com os usos múltiplos e uma ocupação também múltipla. Então, eu acho que esse é um ponto que tem que ser muito importante, muito frisado. Você pode dar também um exemplo disso? Eu acho que assim, casas populares... Porque a moradia do futuro, a moradia ideal no Rio de Janeiro. Qual é o exemplo de moradia? Pois eu acho que algumas coisas nós já recolhemos aqui. Quer dizer, ser próximo do trabalho e ser, sobretudo, algo que esteja na cidade. Não interessa que você tenha uma casa, uma morada fora de todo o eixo por onde circulam os serviços, né? Porque você aí terá uma casa, mas não terá cidade. O importante é que você dê cidade, democratize o acesso à cidade para o conjunto da população. Então, esse eu acho que é um aspecto muito importante. E queria falar também, especialmente, das favelas. Quando nós vimos, a abertura dos Jogos, né, Olímpicos, 2 artefatos brasileiros, né, foram saudados como sendo grandes inovações. Uma foi o aviãozinho, né, que circulou, Santos Dumont, e a outra foi a favela. A favela é uma construção, é um artefato de enorme importância, né, não só porque representa uma outra forma de organização do espaço, como é trabalho, né, consolidado de famílias que, por gerações, produziram a cidade, né? Então, é um espaço que produz, é um espaço que tem uma energia criativa, né? Uma forma comunitária de organização da vida. Enfim, esse é a grande invenção arquitetônica, urbanística que o Rio de Janeiro apresenta ao mundo, né? Não é à toa que, em 2020, vai haver um grande congresso internacional de arquitetos no Rio de Janeiro, e eu tenho certeza que o que fez com que eles viessem ao Rio de Janeiro e escolhessem a cidade do Rio de Janeiro foi essa invenção, essa experiência. Mauro, só faltam as suas considerações finais. Eu concordo com o conceito, quer dizer, do Conca, né, de cidade produtiva. Só falar algumas coisas que são curiosas sobre o Rio de Janeiro, né?
do ponto de vista de estrutura produtiva. A cidade do Rio de Janeiro, ela é o local no estado do Rio de Janeiro, é o município que tem mais emprego na agropecuária, curiosamente, principalmente lá na Zona Oeste, né? E a cidade do Rio de Janeiro é principalmente serviços. Porque a Zona Oeste é meio que rural, são metade quase 10 dela mil, é rural, não é verdade? estão de 10 mil empregos na agropecuária, e como o estado do Rio de Janeiro quase não tem agropecuária, é o município que mais tem. Segundo, nós ainda somos muito... Nossa atividade principal é serviços, é por aí que caminham nas potencialidades centrais, mas nós ainda temos muito mais emprego na indústria de transformação, quer dizer, tirando a extração de petróleo, do que o senso comum pensa. Nós temos em torno de 180 mil empregos diretos na indústria de transformação, muita coisa ainda na zona suburbana, que gera uma massa salarial na cidade de Janeiro mais do que todo o comércio junto. Então, é importante a gente ampliar a reflexão sobre a cidade do Rio de Janeiro, porque acho que a gente ainda conhece pouco ela, né? O Arnaldo Schiedes, que no final dos anos 60, o carioca descobriu que, com relação ao conhecimento local, não passava de um turista apressado. Quer dizer, aquela pessoa que viaja de vários países depois não sabe o que viu aonde. Eu acho que até hoje nós ainda somos um pouco turista apressado. Na área de economia, por exemplo, a reflexão regional sobre a cidade, a metrópole, o estado é praticamente quase nenhuma. Olha só, o programa Pensados termina aqui. Muito obrigada a vocês, meus convidados, Cunca, Maria Alice Rezende Carvalho, Mauro Osório. Obrigada a você que está em casa, que também nos assistiu. Um grande abraço e até a próxima.